Bom, boa tarde, pessoal. É, Hoje, sejam todos muito bem-vindos. Com muito prazer, recebo aqui a minha grande amiga, a professora Tatiana Barichello. A professora Tatiana possui graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em microbiologia clínica pela Universidade Católica do Paraná, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recebeu o prêmio da L'Oréal, ABC Unesco para Mulheres da Ciência. Recebeu a Laurea João Florentino Meira de Vasconcelos de Inovação Farmacêutica da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E atualmente é professora da University of Texas Health Science Center at Houston e da Universidade do Extremo Sul Catarinense de Santa Catarina. E atua com pesquisa na área de neuroinflamação e fisiopatologia de doenças infecciosas, com ênfase no sistema nervoso central. Hoje, então, ela vai nos brindar com a palestra sobre neuroinflamação. Por que não está abrindo a minha tela aqui agora? Tati, então, muito obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer te ter aqui, né? E passo, então, a palavra a ti. Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui presentes. Quero agradecer à professora Patrícia Schuch, que é a minha amiga do coração, trabalhamos juntos na Unesc em Criciúma, e hoje estamos juntas novamente, fico muito feliz. O professor Danilo Oliveira por esse convite e participar desse tão importante seminário. Eu vou falar um pouco hoje sobre o que é a neuroinflamação, o que nós entendemos por neuroinflamação. Eu sei que vocês são de diferentes áreas, mas eu vou fazer o possível para que a gente possa ter uma troca de conhecimento. Eu aprender com vocês e vocês aprenderem comigo. Então, nós vamos falar um pouco, então, como que o sistema imune funciona no cérebro, né? Quais são essas bordas do sistema imune. Nós vamos falar do crânio, da medula óssea do crânio como a fonte de células imunes, linfócitos do intestino que podem atuar no cérebro, e um sistema novo que foi identificado em 2012, para nós é novo, né? Que pode estar relacionado com esse processo de homeostase cerebral em neuroinflamação. Então, o que é neuroinflamação? Neuroinflamação é uma inflamação que vai ocorrer no sistema nervoso central, né, que vai incluir o cérebro e a medula espinhal, né, e é caracterizada por ativação de células imunes, inflamatórias, moléculas citocinas, quimiocinas no cérebro, com a presença, então, de uma reativa ou respondendo à micróglia, que é a sentinela, que é o guarda, é o vigilante, é quem faz a faxina do cérebro, que é a micróglia no sistema nervoso central. Bom, o que se pensava? Se pensava que o cérebro era um órgão privilegiado e que tinha fronteiras nesse cérebro, que não tinha contato da parte periférica com o sistema nervoso central, que era totalmente isolado o cérebro. Então, eles chamavam o cérebro imunoprivilegiado. Então, onde que teve essa ideia? Essa ideia começou, então, com estudos do Paul Ehrlich, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1908, e a ideia foi que ele injetou corantes, alguns azuis, outros azul de Evans, que ele injetou, e ele injetou parenteral em animais. E o que ele viu? Que tudo ficava com essa coloração azul, menos o cérebro e a coluna. Então, mostrando que não chegavam esses corantes no sistema nervoso central. Além disso, outros estudos pelo Max Lewandowski, quais são esses estudos? Ele injetou toxina periférica na corrente sanguínea em altas doses.
e injetou em doses pequenas, direto no cérebro, no líquido cefalorraquidiano, na cisterna magna. E ele viu que o efeito era muito maior de pequenas doses direto no cérebro do que altas doses periféricas. Então, que teria uma barreira, algo que protegesse o cérebro. E esses estudos continuaram, então, com Goldman fazendo o mesmo estudo, utilizando coelhos e cachorros. Então, eles entenderam que tinha essa diferença. Então, aqui você vê camundongos, né, as orelhinhas, né, curadas, as patinhas aqui, quando injetado diretamente no sistema nervoso central. Mas foi uma mulher, a Lina Stern, que uma bioquímica soviética, que ela juntou todos esses estudos, ela reproduziu esses estudos e ela publicou um termo que o cérebro, então, teria a barreira hematoencefálica, e essa barreira, sim, seria responsável pelo cérebro ser imunoprivilegiado, que não teria acesso, então, do periférico, além das toxinas periféricas para chegar até o cérebro, mas também a resposta imune não chegaria ao cérebro, porque ele, por si só, ele poderia ser autossuficiente, essa era a ideia, e que não precisaria do periférico para se defender. Então, pensando no cérebro com essas barreiras de proteção, nós temos a barreira do plexo coroide, que a gente consegue ver nessa região, e aqui no cerebelo também a gente consegue ver essa barreira do plexo coroide, a barreira hematoencefálica, que esses vasos vão suprir de nutrientes todo o cérebro, né? Então, a gente consegue ver os vasos aqui suprindo de nutrientes, oxigênio, né? A outra barreira que é associada às meninges, então, nós temos vasos que vão suprir essa região, e também na medula espinhal, né? Perto da medula óssea. Então, essas seriam as barreiras de proteção, e que a resposta imune não seria necessária periférica, e o cérebro não precisaria, porque ele estaria privilegiado, autossuficiente, e não precisaria contato nenhum com o periférico, e ele também não teria células imunes, além da micróglia, que a micróglia seria a única célula para proteger o cérebro. Então, dentro desse contexto, na última década, estudos mostraram que não, que o cérebro não é imunoprivilegiado. Ele tem resposta imune que pode vir do próprio cérebro e pode vir periférica também. Ele não é um órgão isolado dentro do corpo. Então, o que foi visto? Foi visto que dentro dessas barreiras que nós citamos anteriormente, que protegeriam o cérebro, existem células imunes, sim. Células imunes que ficam como sentinelas nessas barreiras. Então, uma delas, nós conseguimos ver aqui, que o plexo coroide, né, que é responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano, ele tem células na parte sanguínea, e essas células, quando necessária, podem fazer essa travessia, ir para o estroma, que seria essa parte mais amarela, e também para o líquido cefalorraquidiano, para fazer a defesa de uma infecção, alguma bactéria, vírus, alguma partícula nesse líquido cefalorraquidiano. Então, nós teríamos o plexo coroide. Além disso, nós teríamos a barreira hematoencefálica, que, da mesma forma, essas células endoteliais, e aqui a circulação, essas células perivasculares poderiam fazer essa passagem e ir para o parênquima cerebral para poder fazer uma defesa quando necessário. Então, há poucos anos atrás, se viu que nós temos uma quantidade enorme de células que ficam nessas fronteiras, elas ficam de sentinela nessas fronteiras para proteger o cérebro. E uma sentinela muito importante é nas meninges. Então, nós temos aqui o crânio, né? O crânio, nós temos as meninges, que elas são divididas em dura mater, aracnoide e pia mater. Pia mater é do latim mãe gentil, então ela fica aderida aqui ao parênquima. A dura mater seria uma mãe mais austera, né? É uma membrana mais grossa, então fica aderida aqui ao crânio. E o espaço
subaracnoide, onde nós temos o líquido cefalorraquidiano. Então, o que foi visto? Antes se pensava que nessa área não tinha células nenhuma, todas as células teriam que vir periféricas. E hoje nós sabemos que nessa região, principalmente na dura mater, conseguimos ver aqui nesse desenho, né, que tem uma gama de células imunes que estão prontas para nos proteger. E elas ficam como se fossem em sentinela. E quando tem uma necessidade, elas podem fazer essa migração para fazer essa defesa do hospedeiro imediatamente. Então, mostrando que o cérebro não é isolado. E recentemente foi visto que a medula óssea do crânio, porque nós já sabíamos que essas células imunes, tanto linfóides como mieloides, que vão dar origem aos leucócitos e a outras células nucleadas e polinucleadas, os mielócitos, a medula óssea corporal, que nós temos, né, de um modo geral, produzem essas células. E as células B da resposta imune adaptativa são maturadas, então, dentro dessa medula óssea, e as células T são maturadas no timo. Então, esse era o conceito da resposta imune adaptativa. Hoje, então, o que foi descoberto? Que a medula óssea do crânio também produz essas células, também é capaz de fazer a produção de células imunes, da mesma forma que a medula óssea periférica. Então, numa injúria, num dano, podemos aqui ver pela figura, essa medula óssea vai começar a produzir células, elas vão para a dura mater, que é uma das uma das meninges, né? Que fica aderida ao crânio, e aí, quando necessária, ela vai fazer essa travessia, vai para o parênquima e vai fazer a defesa do sistema nervoso central. Então, que essas células podem vir direto da medula óssea do crânio, não necessariamente da periferia. E que para fazer essa passagem tem canais, pequenos canais que fazem essa passagem. Só que esses canais foram vistos pela primeira vez em 1985. Aqui é uma micrografia de 1985 mostrando que o crânio tem esses pequenos canais que dão acesso à dura mater. Mas, recentemente, em 2001, que foi publicado na Science, mostrando, então, que realmente esses canais servem para a passagem das células imunes direto do crânio para o parênquima cerebral para fazer a defesa. Então, são dados extremamente importantes. Então, como que esse crânio, como que essa medula óssea do crânio seria ativada para proteger o nosso cérebro? Tá? Porque na periferia nós sabemos que se nós temos na corrente sanguínea algum micro-organismo ou alguma partícula que pode ser exógena ao corpo humano, então nós temos células que vão reconhecer essas partículas como estranhas, vão aos linfonodos e vão fazer a ativação dessas células e a medula óssea vai começar a fazer uma produção maior dessas células. Mas no cérebro, como é que isso ocorreria? Então, a pergunta que eles fizeram no ano passado foi: como que essas células são ativadas? A medula óssea do crânio é ativada para fazer com que essa medula óssea do crânio comece a produzir células que são necessárias para a homeostase do cérebro. Então, o que eles viram? Eles viram que aqui o nosso espaço subaracnoide, né, o líquido cefalorraquidiano, aqui líquido intersticial, eles viram que quando tem um processo inflamatório, infeccioso, que essas células começam a liberar componentes que podem ser danosos para o cérebro, tudo isso passa pelo líquido cefalorraquidiano e ele vai passar, então, por um canal que fica próximo a esses vasos, né? Vai passar por esse pericanal do lado desses vasos e ele vai até a medula óssea. Então, a medula óssea teria esse contato com o líquido cefalorraquidiano.
Quando o líquido cefalorraquidiano teria esses compostos estranhos, exógenos, então ativaria essas células imunes da medula óssea do crânio e ela mandaria células para fazer a defesa. Então, quando esse líquido cefalorraquidiano está claro, límpido, você não teria ativação dessas células do crânio. Mas, quando tivesse qualquer componente, como uma intoxicação, uma meningite ou um processo inflamatório, mesmo como o Alzheimer, que começa a fazer essa produção de amiloide beta, e muita dessa amiloide beta se deposita no cérebro, mas a gente também no Alzheimer tem a fosforilação de uma proteína tal, que é uma proteína dos neurônios, então esses neurônios ficam agregados e essas pequenas proteínas passam para o líquido cefalorraquidiano. Então, é exógeno, é como se fosse um processo inflamatório. Esse processo, então, esses componentes exógenos ativariam, então, essa medula óssea para fazer essas células, então, protegerem o nosso parênquima cerebral, elas voltariam para fazer a defesa. E no caso do Alzheimer, voltariam para fazer essa defesa para tentar fagocitar esses debris da fosforilação dessas proteínas, que são dos axônios dos neurônios, fazer essa fagocitose, porque esses neurônios morreram, ou fazer com que essa amiloide beta a deposição no cérebro fosse fagocitada por essas células que poderiam proteger do processo inflamatório maior. Então, esses foram os achados que eles encontraram. Então, pensando no todo, hoje nós sabemos que tanto nos animais de estudo, né, os camundongos, os ratos, os humanos, nós temos essas barreiras extremamente semelhantes, como o espaço perivascular, que seriam, então, a barreira hematocefálica com essas células para nos fazer a proteção, de a outra forma, então, a nossas meninges, principalmente a dura mater, teria células de sentinela para nos proteger e passaria, então, por um canal, esses pequenos canais aqui do crânio, diretamente, então, com contato com a medula óssea e com o líquido cefalorraquidiano, mandariam células para fazer essa proteção, além do plexo coroide, né, que é responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano, também enviaria células para fazer essa proteção. Mas seria só num processo inflamatório e nem infeccioso, também num processo de homeostase no sistema nervoso central. Essas células em conjuntos, elas mantêm uma homeostase. Por quê? Porque normalmente, no indivíduo normal, algumas células vão morrendo, alguns debris são produzidos e você precisa de células para fazer a fagocitose desses debris e eliminar esses processos que podem levar a um processo inflamatório. No caso do Alzheimer, nós temos a micróglia, que é a célula que vai fazer a fagocitose. Essa célula também envelhece. Com a idade, o sistema imune envelhece também. E aí essas células não têm mais aquela capacidade de fazer a fagocitose, e elas começam a armazenar lipídios, como colesterol, triglicerídeo, em quantidade, e faz com que essas células, então, elas sejam células com uma menor capacidade de atuação, de fagocitose, e são células mais reativas, começam a produzir mais citocinas que miocinas, espécies reativas de oxigênio, levando a um dano maior. Então, na homeostase, nós precisamos de todas essas células trabalhando em conjunto. Então, nós vimos aqui o plexo coroide, a dura mater, né? E nós vimos, então, que as células produzem citocinas muito importantes para a homeostase, como as células linfóides inatas, que foram descobertas em 2010, as células inatas linfóide tipo 1, tipo 2, tipo 3, e a tipo 2, ela normalmente se encontra em barreiras, e encontra, então, nas meninges. E ela é uma célula extremamente importante, porque ela é ativada por uma alarmina, que é a citocina IL-33, e quando ela é ativada, ela produz citocinas da resposta imune tipo 2,
que seria, então, como se fosse um processo anti-inflamatório. Elas liberam a citocina IL-5, a IL-3, e tudo faz com que ocorra uma homeostase, um aumento de fatores de crescimento neuronal, como o BDNF, e fazendo com que melhorasse a cognição. Então, tem estudos mostrando com animais com mais idade, animais idosos e animais com Alzheimer, que quando tratado com essa citocina ou injetando essas células ILC2 direto na cisterna magna, faz com que ocorra ah, uma proteção, não seria uma proteção, seria uma recuperação da memória desses animais idosos e uma memória desses animais que são transgênicos para a doença de Alzheimer, mostrando então que essas células de sentinela não são só importantes para defesa, mas são importantes também para a consolidação da memória, para acontecer o engolfamento das sinapses, que você não precisa mais, fazer o synaptic pruning, para você não ficar com excesso, então, desses neurotransmissores periféricos aos neurônios que poderiam levar a dano. Então, tudo isso trabalha em homeostase, essa célula junto. Então, a resposta imune do sistema nervoso central é responsável por nos defender, é responsável por consolidar a nossa memória e é responsável pelo bem-estar, né, do indivíduo como um todo. Além disso, existe já conhecida entre o intestino e o cérebro. E uma dessas conexões foi clarificada alguns anos atrás. O que os pesquisadores viram? Eles identificaram que tinham células B, que são células ativadas, células plasmocitoides, que produzem anticorpos. E eles encontraram essas células B, que nós conseguimos ver aqui, nas meninges, essas células B, liberando IgA, que é uma hemoglobina, que normalmente ela é encontrada secretora, encontrada no leite materno, no intestino, e também eles encontraram nas meninges quando o indivíduo tinha homeostase, sem infecção, sem inflamação, como homeostase. Quando eles foram estudar essa célula, eles viram que essa célula ela apresentava mesmos componentes, como se fosse a transcrição dessas células iguais às células plasmócitas do intestino. Essas células vêm do intestino, mas como que vão parar na meninge? Não tinha sentido o início da pesquisa. Então, o que eles viram? Usando sequência de RNA de células isoladas, eles viram que essas células eram praticamente a do intestino e das meninges eram extremamente semelhantes, praticamente iguais. E aí, então, no estudo, o que eles fizeram? Eles trataram os animais 6 semanas com antibiótico, e aí essas células no sistema nervoso central, nas meninges, reduziram. Praticamente desapareceram essas células. Pararam de tratar com o antibiótico, essas células voltaram. Além disso, eles fizeram um estudo com animais germe-free, que são animais que não têm nenhum micro-organismo. Então, eles são animais de laboratório que não têm contato com colonização de bactérias no intestino, que seria a flora normal do intestino, na pele não tem nada, eles são praticamente estéreis. E eles viram que esses animais praticamente não tinham essas células que produzem IgA nas meninges. Mas quando eles fizeram um transplante de material fecal de camundongo para camundongo, essas células retornaram, a quantidade dessas células na meninge voltaram, restaurou. Quando esses camundongos também, que não tinham flora intestinal, né, germe-free de um modo geral, eles colonizaram, então, com material fecal humano, também voltou essas células da meninge. Então, eles mostraram que essas células da meninge são células que são educadas no intestino. Por quê?
Porque no intestino nós temos uma gama de bactérias, gram-positivas, gram-negativas, vírus, fungos. É um local, é um ambiente de aprendizado, seria assim. Então, essas células são expostas a um ambiente repleto de diferentes micro-organismos. E no sistema nervoso central é estéril. Então, elas aprenderiam a ter contato e a responder rapidamente nesse ambiente e migrariam, então, para as meninges, e nas meninges elas ficariam de sentinela para fazer essa proteção do indivíduo caso houvesse uma invasão. Uma invasão bacteriana, uma invasão microbiana, principalmente de leveduras, cândida, que é uma levedura que é comum no intestino como flora normal. Claro que se dá um desequilíbrio dessa cândida numa quantidade maior, tem que tratar, porque todo desequilíbrio ele pode ser patogênico, mas ela é considerada no intestino flora normal. Então, indivíduos que não têm essa célula plasmocitoide que produz IgA, que foi maturada no intestino, não defende contra essa meningite por Candida albicans. Então, veja bem, já temos conexão do intestino e cérebro. Mas vamos voltar um pouquinho para entender um pouquinho mais quem é a célula que foi considerada mais importante de defesa no sistema nervoso central. Essa célula que nós escutamos sempre é a micróglia. Tá? Essa célula foi identificada, então, por Rio Ortega. Ele foi aluno e trabalhou junto com o Francis Santiago Ramon e Cajal, mas ele que fez a primeira coloração dessa célula, mostrando, então, que essas células tinham essa característica com braços alongados, que hoje nós sabemos que esses braços alongados facilitaria o contato com um corpo estranho, com um antígeno, por isso que ela tem essas características, e quando ela muda de forma, é para fazer a fagocitose, para facilitar o engolfamento e facilitar, então, a eliminação desse composto. Então, essa micróglia, ela é considerada, então, uma célula imune no sistema nervoso central, é a célula presente, né, no parênquima, e ela é uma célula extremamente importante. Então, essa célula, ela foi, em meados de 2015, o Jim Ox e o Prince, que é considerado o pai da micróglia dos tempos atuais, né, eles verificaram que durante a vida embriônica dos camundongos, eles produziam, então, essas células do saco vitelínico. E essas células, então, passaram pelo esse processo circulatório rudimentar e iriam para o cérebro. E essas células, então, não seriam produzidas na medula óssea como as outras células imunes iriam para o parênquima cerebral. Não, essas células teriam uma característica diferente, que são as nossas micróglias. Ela tem uma origem diferente que veio do saco vitelínico. Mas então, se ela vier do saco vitelínico, como que ela se mantém no sistema nervoso central? Bom, ela se mantém, através do estudo mostrou que essas células elas podem durar anos, elas têm uma média de vida. Aqui é um estudo usando o carbono 14, pós-morte cérebros, que eles verificaram em pacientes com diferentes idades, que eles verificaram uma média de 5 anos essa célula pode sobreviver. Mas em pacientes encontraram até 15 anos. Tem um estudo que mostra que uma micróglia viveu 20 anos, mas ela tem uma média de 5 anos, mas ela se multiplica como uma célula normal e ela se mantém, né? Ela se mantém no sistema nervoso central. Ela tem uma origem do saco vitelínico e ela ela se renova e mantém no sistema nervoso central. Diferente, então, de como tinha um conceito que monócitos da periferia iriam para o sistema nervoso central e viraria micróglia. Esse foi um conceito de alguns anos atrás, mas eu vou explicar melhor para vocês. Então, o que acontece? Quando você tem um processo infeccioso inflamatório no cérebro e a micróglia necessita ajuda, células da periferia, como esses monócitos,
podem ir para o sistema nervoso central, para o parênquima, e esses monócitos vão se transformar em macrófagos, e esses macrófagos eles seriam quase uma micróglia. A gente chama de micróglia-like cell, quase uma micróglia. Porém, eles nunca vão ser micróglia, porque quando é feita a transcrição e verificar mesmo o fenótipo, o transcriptoma dessa célula, que seria ver quais os genes que ela mostra ou não mostra que estão aumentados, uma célula é diferente da outra. Então, para entender, seria mais ou menos assim. A micróglia, ela nasceu nos Estados Unidos, ela tem o passaporte americano e a origem dela é americana, né? Eu sou brasileira, da Unesc, estou aqui, eu recebi o green card para poder morar aqui, a cidadania americana, se olhar no meu passaporte, vai estar escrito de onde que eu sou. A minha origem é do Brasil. Então, é a mesma coisa da micróglia. Sempre vai estar o macrófago que atravessou vai estar marcado que ele não veio do saco vitelínico e que ele é uma célula diferente, como a micróglia, mas lá vai estar escrito no passaporte do macrófago que ele não é micróglia, ele veio da medula óssea periférica. Tá? Então, são conceitos muito importantes. Então, essas duas células em conjunto vão trabalhar e vão engolfar micro-organismos, bactérias, vão tentar manter a homeostase do sistema nervoso central. Então, mostrando aqui, né, a micróglia se renovando, quando necessária, ela recruta macrófagos periféricos e eles vão ao sistema nervoso central, eles atuam como micróglia, mas você pode ver a cor aqui, o passaporte dele, se você fizer uma imunohistoquímica, não dá para diferenciar, mas o passaporte dele, fazendo o transcriptoma dessa célula, é diferente. Então, são células que vão auxiliar no sistema nervoso central. E aí, como é que funciona essa micróglia? Antigamente, a gente dizia assim, a micróglia no sistema nervoso central, ela está em descanso, resting. Eu até risquei aqui porque o conceito já mudou. Resting, ou ela está ativa. Na realidade, nós estamos aqui no seminário e a nossa micróglia está com os braços alongando, encurtando, alongando, encurtando. Ela não para de se movimentar. Ela se movimenta o tempo todo. Então, nesse estudo foi mostrado, vocês podem ver aqui, retrações e extensões desses braços. Né? Por quê? Porque ela não descansa. Então, esse movimento é um movimento de homeostase da micróglia. Né? É um movimento de homeostase, ela não está em descanso. Então, quando for escrever sobre a micróglia, lembre que ela não tem mais o estado de descanso. Então, eles chamam de estado homeostático. Ou ela está reativa, ela está respondendo a um componente exógeno. Então, essas são as características dessa nossa sentinela no sistema nervoso central. E pensando, então, aqui na micróglia, vou mostrar para vocês aqui é um estudo, claro, acelerado da micróglia. Então, vocês conseguem ver os braços delas, os alongamentos, tá? Mostrando, então, esse formato e que ela está em movimento o tempo todo para nos proteger. Alguma pergunta? Está o tempo todo, então a gente consegue ver as cores aqui dos braços da micróglia, né? E ela está aqui o tempo todo para nos proteger. Então, não é uma célula que está em descanso, ela nunca descansa. E essas células do sistema nervoso central, nós sempre pensávamos assim, o neurônio fica lá quietinho, esperando, o astrócito fica quietinho, né? As células endoteliais da barreira hematocefálica fica quietinha, e o único que age é a nossa micróglia. A nossa micróglia, vocês conseguem ver aqui, ela tem receptores da resposta imune inata, como as células periféricas. Né? Então, ela reconhece
componentes com receptores Toll-like, receptores Nod-like, ela faz esse reconhecimento e ela pode ser ativada por vários componentes, como espécie reativa de oxigênio, ela pode por componentes de debris de células que morreram, placas de amiloide beta, micro-organismos, bactérias, qualquer componente ela pode reconhecer e ela vai, então, responder a esses componentes. Mas as outras células também têm receptores padrões da resposta imune inata. Assim como o neurônio, ele tem o toll-like receptores, ele tem nod-like, NLRP3, né? Que é o inflamassome, que é responsável pela maturação de uma citocina pró-inflamatória, pró-IL-1 beta, por uma forma ativa IL-1 beta, que é uma citocina pró-inflamatória, tem essas características. As células endoteliais da barreira também, da mesma forma, podem ser ativadas para produzir citocinas, quimiocinas, têm receptores do complemento, assim como o astrócito, que não é considerado uma célula imune, mas ele é uma célula que auxilia a micróglia a fazer a defesa do sistema nervoso central. E até os oligodendrócitos, que fazem parte, então, dessa barreira hematocefálica, fazendo essa característica e mantendo ela unida, a nossa barreira hematocefálica, então também, da mesma forma, tem receptores do complemento. E muito do que nós aprendemos, que o complemento, as proteínas do complemento, lembra a via clássica, a via alternativa, né, a via das leptinas, são células do fígado são ativadas para produzir esses complementos, e esses complementos chegariam ao sistema nervoso central e ativaria, então, essas células que têm esses receptores de complemento. Mas hoje já se sabe que a micróglia produz complemento, tá? Produz alguns complementos, assim como o astrócito também produz complemento quando é ativado. Então, vocês vejam bem como o sistema nervoso central ele tem uma característica de defesa que ele pode ter o suporte do periférico, mas ele não é ausente da resposta imune. E voltando a essa homeostase do sistema nervoso central e voltando ao intestino, a nossa alimentação é responsável também para a homeostase da nossa querida micróglia. Mas como que isso funciona? A nossa alimentação rica em fibras vegetais, que precisam ser digeridas por bactérias, para que essas bactérias se alimentem desses compostos. Então, esses micro-organismos produzem ácidos graxos de cadeia curta na degradação dessas fibras, que são insolúveis, que nós não conseguimos digerir, mas que essas bactérias utilizam como fonte de energia, além de proteínas, como e outros componentes que podem ser degradados, a produção do triptofano ou a produção de compostos de indol. Nas nossas células epiteliais do intestino existem receptores, e esses ácidos graxos de cadeia curta, produzidos, então, por essa microbiota intestinal, que é uma microbiota que é rica, capaz de fazer essa degradação, por isso, hoje em dia, tem muito probiótico, né? Pré-bióticos seriam essas fibras, ou esses componentes para a bactéria degradar, e probiótico é o micro-organismo que é capaz de fazer essa degradação e produzir esses ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, então, eles vão se ligar a receptores, né? Vários receptores, alguns deles, então, são receptores da proteína G, ou receptores do hidrocarboneto de arila, se liga a esses receptores, e esses receptores vão fazer bloqueio de fatores de transcrição associados a um processo inflamatório, vão diminuir esse processo inflamatório intestinal. Além disso, vão fazer com que essas funções apertadas fiquem resistentes, e tem uma proteína que é a zonulina, então, e vai fazer com que esse citoesqueleto da célula diminua seu movimento, diminuindo a capacidade de componentes que estão no intestino, como o lipopolissacarídeo, que é a parte externa da membrana das bactérias gram-negativas, que pode atravessar
e que alguns estudos mostram, em alguns casos de doenças neuropsiquiátricas, tem um aumento desse LPS na circulação, assim como no Alzheimer, quando existem esses ácidos graxos de cadeia curta e liga aos receptores, há um bloqueio e há uma proteção intestinal, diminui essa capacidade de passar esses componentes para a corrente sanguínea, causando, então, um processo inflamatório não elevado, porque você tem uma quantidade de componentes que não é capaz de você ter uma resposta aguda, mas você tem uma resposta baixa e constante. Então, quando você tem esses ácidos graxos de cadeia curta, eles podem atravessar a barreira hematoencefálica, eles vão proteger essa barreira hematoencefálica, assim como protege o intestino, para fazer a produção dessas junções apertadas, para que diminua esse espaço para passagem de compostos, e eles vão fazer uma homeostase dos astrófitos e da micróglia. Então, a minha alimentação, as bactérias afetam a micróglia? Afetam. Então, nesse estudo é muito interessante. O que eles mostraram? Que a dieta, a flora intestinal e esses metabólitos são agonistas do receptor de hidrocarboneto de arila, e quando esse receptor está ativado, ele bloqueia um fator de transcrição, que é o NF-κB, que vai diminuir a produção de citocinas, quimiocinas no sistema nervoso central, e você tem uma homeostase da tua micróbia. Ao inverso, quando você tem, então, uma dieta inadequada, e quando você tem essa dieta inadequada, que não é rica em fibras, que você não tem esses micro-organismos, você tem uma diminuição desses agonistas, desses receptores, e o que acontece? Essa micróbia, ela perde o estado de homeostase, e ela vai produzir mediadores inflamatórios, e você vai ter uma neurotoxicidade no teu sistema nervoso central, e você vai ter um recrutamento de células imunes periféricas para auxiliar a micróbia. Mas, professora, não tem nenhuma bactéria? Não, não tem. Não tem nenhum processo infeccioso? Não, não tem. Começou do nada um processo inflamatório? Sim, começou do nada um processo inflamatório, como se vê em várias doenças crônicas ou várias doenças autoimunes, né? Assim como o caso da obesidade, que pode levar a esse processo inflamatório, ao envelhecimento, pode levar a esse processo inflamatório do sistema nervoso central. E quando você tem uma micróglia que não está em homeostase, essa micróglia ela é capaz de produzir citocinas pró-inflamatórias, como IL-1-alfa, componentes do complemento da via clássica, que é o C1q, TNF-alfa, que são mediadores inflamatórios. Essa micróbia, fazendo essa produção, vai ativar astrócitos. O astrócito vai mudar sua característica e vai se transformar num astrócito reativo, e esse astrócito reativo vai liberar neurotoxinas e você vai destruir neurônios e oligodendrócitos. Destruindo neurônios, você vai ter a perda cognitiva, destruindo oligodendrócito, vai ter um aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, e você vai fazer o quê? Vai fazer um loop, vai continuar um processo inflamatório no sistema nervoso central. Aqui nesse estudo, eles mostraram que o LPS, como eu comentei, que é um componente que a gente encontra de bactérias gram-negativas do intestino, e esse LPS, quando a bactéria morre, libera, pode atravessar a barreira intestinal, com essa característica, chegando ao sistema nervoso central. Mas injúria, dano, trauma, infecção, inflamação, o envelhecimento também pode levar a toda essa característica, e aí você vai ter todo esse processo inflamatório no sistema nervoso central, ativado pela periferia, tá? Como que o cérebro, então, eliminaria esses compostos do sistema nervoso central? Então, há mais de 200 anos atrás, então, o fisiologista e anatomista, o Paulo Mascagni, um italiano, ele fez desenhos, né? Esses são os desenhos dele, tá no review da Nature Medicine de 2019,
que foi recente, publicada pelo grupo do Kipnis, né? Recente porque é de 200 anos atrás, mostrando que, sim, nós temos um sistema linfático no sistema nervoso central. E ele coloca aqui que o sistema linfático ele fica perto dos vasos, perto do crânio, e descrevendo a localização desse sistema linfático no sistema nervoso central. Então, 200 anos atrás. Só que o que aconteceu? Esse estudo foi esquecido. Ninguém mais tentou identificar se tinha ou não tinha um sistema linfático. Em 2012, então, um grupo de uma professora da Universidade de Rochester fez um estudo, ela injetou tracers no líquido cefalorraquidiano de camundongos, e ela viu que ela acompanhou em vivo esses marcadores, e ela viu que esses marcadores passaram pelo sistema arterial, como se fosse ao redor do vaso arterial, perivaso ao redor, foi para o parênquima, no parênquima ele atravessou, então, pelo parênquima e foi para os vasos venosos, perivascular da mesma forma, tá? E sendo para os linfonodos. Então, esse foi o primeiro estudo mostrando que os animais tinham um sistema linfático para fazer essa drenagem de compostos que poderiam ser tóxicos ou esses debris do sistema nervoso central. Eles deram o nome de sistema linfático, que seria glia, células da glia, porque aqui tem os pés dos astrócitos, tá? Glia e linfa, linfático. E aqui uma figura mostrando que, então, esse sistema linfático seria aqui, ó, sistema venoso azul, o sistema linfático, então, seria o vermelho. E aí ele teria contato com linfonodos, principalmente os linfonodos cervicais, e iria para a corrente sanguínea e seria eliminado esses componentes. Então, foi o primeiro contato que nós teria esse sistema linfático. Do mesmo grupo de pesquisa, então, eles mostraram aqui que esses compostos passariam aqui pelo espaço periarterial, passaria pelo parênquima e voltaria para o espaço venoso, iria periférico. Desculpa, acabei. Vou tentar colocar o vídeo para vocês, tá? Então, vocês viram que teve essa higienização desses debris. Então, esse seria o sistema linfático. Então, mostrando aqui o crânio, né? Os vasos, sistema linfático seria, então, periférico, passaria, então, por esse espaço periférico arterial, o líquido, a água, passaria pelos canais de aquaporina 4, nos pés dos astrócitos, e os detritos iriam aqui para o parênquima. O fluxo do líquido intersticial, a força do fluxo do líquido intersticial enviaria para o espaço perivenoso, então a água passaria então pelos canais de aquaporina 4, pelos pés dos astrócitos, e esses debris seriam eliminados pela periferia. E que quando um processo inflamatório infeccioso ou mesmo na doença de Alzheimer, esses canais de aquaporina não estariam funcionando e o sistema linfático não estaria funcionando, e tudo isso faria que você tivesse um processo de neuroinflamação levando uma neurodegeneração. Então, seria o banho do cérebro. Então, isso foi provado em animais e, recentemente, né, foi visto que o cérebro de humanos, né, e não humanos primatas, também apresentam esse sistema linfático, chamam de linfático e linfático, e recentemente trocaram o nome novamente para linfático, né? Então, esse aqui é uma paciente de 47 anos, eles usaram, então, um componente para fazer, então,
como é que eu posso dizer? Fazer um contraste, um agente de contraste, o gadolínio. E eu vou mostrar aqui, então, para vocês, eles mostrando o sistema linfático no sistema nervoso central de uma paciente. Então, todos esses artigos, a maioria são do professor Kipnis, tá aqui, que tem identificado todas essas características do sistema nervoso central. Bom, e qual seria, então, a diferença de neuroinflamação e neurodegeneração? Bom, nós vimos que o desequilíbrio periférico, o desequilíbrio intestinal, da microbiota intestinal, pode levar a um processo inflamatório, pode levar a uma ativação da microbiota, a ativação um desequilíbrio da microbiota intestinal, aumento da permeabilidade intestinal, mediadores inflamatórios circulatórios, e eu posso ativar minha micróglia. Então, esse processo seria um processo inflamatório. Então, o processo inflamatório é um processo que você pode bloquear esse processo. Esse não é um processo crônico, ele é um processo de neuroinflamação quando você tem essa célula da micróglia ativa ou respondendo a um componente, mas você tem a presença de células imunes, que antigamente se dizia periférica, né? Paper 2016, mas que hoje nós sabemos que ela também pode vir da medula óssea do crânio. Então, quando eu tenho o conjunto dessas células imunes no sistema nervoso central, junto com a micróglia respondendo a um processo, eu tenho um processo chamado, então, de neuroinflamação. Se eu faço um experimento e eu marco só a micróglia, eu não tenho neuroinflamação. A micróglia não é sinônimo de neuroinflamação. A micróglia é um componente chave, concordo, da neuroinflamação, mas você precisa marcar outras células para provar que realmente tem uma neuroinflamação. Você pode marcar a micróglia, mas ela está no estado de homeostase, ou ela está resolvendo um pequeno processo inflamatório que não é uma neuroinflamação. Já na neurodegeneração, é um processo autossustentável, como, por exemplo, na doença de Alzheimer, essas células produzem a amiloide beta, essa amiloide beta faz essa deposição, essas células vão responder àquela deposição de amiloide beta, produz citocinas, quimiocinas, essas células, então, produz espécies reativas de oxigênio, ativam astrócitos e você vai tendo morte neuronal num processo crônico, que não é interrompido, que é um ciclo, que ele não para. Então, a neuroinflamação é um processo que você tem como tentar bloquear esse processo da neuroinflamação. Bom, de tudo que nós vimos hoje, o que seria importante? Que nós temos, sim, uma célula importante no sistema nervoso central, que se chama micróglia, ela se automantém, ela se automultiplica, ela é a nossa guarda, ela é a sentinela do sistema nervoso central, e que ela pode ser desequilibrada, sim, pela periferia, principalmente pelo desequilíbrio, então, da homeostase intestinal, tá? Lembrando que quando a micróglia precisa de ajuda, pode vir sim células da periferia, como monócitos, passa para o tecido, são macrófagos. No tecido, então, ela vai ser uma micróglia-like, parecida com a micróglia, mas lembra, a identidade, o passaporte dela é lá da medula óssea periférica, ela não veio do saco vitelínico, tá? E ela pode ficar no cérebro, e pode se manter lá e continuar multiplicando lá e começar a morar lá. Não necessariamente ela tem que desaparecer, tá? Mesmo quando o processo inflamatório infeccioso finaliza. Ela pode ficar auxiliando a micróglia, mas a gente sabe que a identidade dela, aonde ela nasceu. Tá? Nós temos células imunes nas fronteiras da barreira hematocefálica, principalmente as meninges,
a dura mater, eu vou contar um fato, nós estávamos fazendo experimento com o modelo animal de sepsis, que é uma infecção periférica que pode afetar órgãos, né, dos animais, e quando nós fomos coletar, nós não coletamos a dura mater alguns anos atrás para verificar a presença das células, tá? Hoje a gente sabe que a dura mater é a mais importante das meninges, onde a gente encontra essa população de células. Então, nós temos células, agora nós estamos conversando, e nós temos células em todas as nossas fronteiras para proteger o nosso sistema nervoso central. Lembrando que nós temos mais uma conexão, que são essas células B, né? A meninge apresenta essas células B, e essas células B plasmócitos que produzem anticorpo IgA, mostra-se até agora que elas foram educadas no intestino, que tem um contato maior com um ambiente rico patógenos, então ela vai para o sistema nervoso central lá, e lá ela tem uma capacidade muito melhor, porque ela foi treinada no intestino, nós vimos isso. Nós vimos que a medula óssea do crânio tem capacidade de produzir células da resposta imune, tanto inata quanto adaptativa. Claro que tudo isso é recente, mais detalhes, provavelmente nós vamos tendo artigos para esse ano e para o ano que vem, como que as células T produzidas, porque as células T são ativadas no timo, então elas voltariam para o timo e voltariam. Eu fiz essa pergunta para o professor Kipnis, isso no ano passado, e eles estão estudando para ver como ela ativa. Mas as células B, elas podem ser ativadas, sim, na medula óssea. Tá? E que o nosso sistema nervoso central tem um sistema linfático, podemos chamar de linfático ou linfático, e esse sistema, sim, é como se fosse a nossa casa, né? Você tem os nutrientes que vão pela torneira, que seria a água, e esse sistema linfático seria os canos que levariam essa água suja para algum local que seria o esgoto, né? Então, esse sistema linfático levaria todos esses debris para fora da casa para deixar a casa limpa. Então, essa seria a função do sistema linfático. Quando não funciona, a casa não fica limpa e esses debris não podem ir embora da nossa pia da cozinha. Então, pensando no geral, seria mais ou menos a função do sistema linfático: dar o banho no cérebro e tirar todos esses resíduos e fazer, então, essa limpeza do sistema nervoso central. E eu gosto muito de uma frase do Kipnis, que ele diz: nós temos agora 7 sentidos, não só 6, né? E ele coloca que o sistema imune é o 7º sentido, porque nós podemos fazer essa conexão intestino-cérebro por vários meios, como a micróglia. Não falei do nervo vago, mas nós temos o nervo vago aferente e eferente, e também faz conexão com o sistema nervoso central. Então, ele coloca que seria o 7º sentido, porque hoje a gente sabe que bactérias podem produzir metabólitos, pode estimular o nervo vago, e isso pode estar associado a uma melhora da cognição via intestino. E pensar, né, que eu vou passar um slide e eu volto, que a neuroinflamação ela é complexa, eu adoro isso da biolegenda, que a neuroinflamação, todas as células do sistema nervoso central, junto com as células imunes, tanto da imunidade inata e adaptativa, conjunto. Então, para cada doença, nós temos diferentes características, mas que podem levar, então, à neuroinflamação. Então, aqui é o grupo que a gente trabalha aqui em Houston, né, o grupo do Brasil, o professor Felipe, que trabalho com ele desde 2007, né? E muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que nós estamos estudando nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade. Professora Tatiana, muito obrigada por essa... Estão me ouvindo? Sim, Por estamos te ouvindo. essa aula maravilhosa, assim, tão detalhada, explicada e de forma simples, assim, muito obrigada, foi excelente. É engraçado o quanto, assim, eu aprendi de conceitos novos que
a gente acha que sabe coisas de neuroinflamação e a gente vê que os conceitos mudaram, assim, aprendi muito, realmente foi muito enriquecedora. Acho que todo mundo aqui tem muitos elogios aqui no chat, o pessoal gostou bastante. Pessoal, aberto a perguntas, então, quem tem alguma dúvida, a professora Tatiana, por favor, pode ou colocar no chat ou abrir o microfone. O pessoal está elogiando bastante aqui. Não, eu fico muito feliz. E fica abertas as portas aqui, professora. Os alunos que quiserem vir, passar um tempo aqui conosco, ou quiserem fazer um doutorado sanduíche, nós trabalhamos com infecção e inflamação com diferentes modelos, né? E o foco Uhum. final é a cognição. Então, vocês estão muito bem-vindos, né? Acabou de voltar um aluno nosso lá de Ribeirão Preto, da professora Maju, estava aqui conosco, ficou um ano conosco, a professora Fabrícia, alunos ficaram 6 meses, 4 meses, então eu quero dizer que as portas estão abertas, os nossos brasileiros são muito bem-vindos aqui, e é uma troca de conhecimento, né? Com Vocês trazem certeza. conhecimento, adquirem, e nós aprendemos com vocês também. Então, quero dizer que aqui as portas estão sempre abertas, né, para o nosso amado Brasil, né? E eu achei, Tati, assim, principalmente essa definição de neuroinflamação, para mim, assim, porque para mim, simplesmente o fato de ter a ativação de microglia já era um indicativo de neuroinflamação. E hoje, vendo ali que não, que na verdade não é bem assim, né? É extrema, Isso aí, digamos que uhum. caiu meu mundo. Foi bem, muito É, interessante. mas é tudo recente, artigos de Uhum, 2002 para cá, 2001 que começou e 2002 para cá, todos esses novos conceitos da imunologia, né? E em todas as áreas é difícil acompanhar, claro. Aham. porque é uma modificação muito grande, são muitas pesquisas, né? E tem muito pesquisador de ponta, cientista, e a gente vai lendo os artigos e tentando aprender, mas não é fácil E o, acompanhar as é, mudanças. e uma coisa que eu sempre falo, os meus alunos que estão assistindo aqui, sabem, nos seminários também, é, porque todo mundo fala em sistema nervoso central, fala em astrócito-neurônio. Astrócito-neurônio, gente, pelo amor de Deus, tem muito mais do que isso no sistema nervoso central. Tem a microglia, tem o oligo, sabe? E ainda bem que recentemente o pessoal tem dado mais ênfase, tem estudado e ido mais para essas células também que são tão importantes para a manutenção da homeostase como um todo, né? Como a gente viu nos teus slides, assim, que não é, às vezes, o astrócito tá bem, o neurônio tá morrendo, mas não é por causa do neurônio, é porque a microglia não tá bem, o oligo não, enfim. E isso é muito importante, assim, acho que as pessoas ainda dão pouca importância para essas outras células, né? Quando falam do sistema nervoso central, e realmente, assim, Tati, aprendi muito, tô encantada com a tua aula. E aqui, ó, não param de chegar elogios aqui no chat. É, eu que agradeço a oportunidade e essa troca, eu agradeço a oportunidade. Ninguém tem perguntas, pessoal? Todo mundo meio tímido. Ah, não tem problema, faz parte. Ah, eu também não faço pergunta. Olha, eu perguntei para o Kipnis porque eu estava muito curiosa como é que maturava as células T, mas eu também não faço pergunta, não Ah, posso falar nada. ó, chegou uma aqui, ó. No contexto da neuroinflamação, a microglia estaria fora da homeostase juntamente com as células do sistema imune, seria isso? Seria isso. Ela estaria fora da homeostase, porque ela é a célula mais importante. Mas só ela fora da homeostase eu não posso considerar neuroinflamação. Eu teria que ter essa resposta imune inata adaptativa, que antes a gente dizia que era periférica, e agora a gente já sabe que pode ser periférica ou da medula óssea do crânio. Né? Sim, tem que estar em conjunto. Esse é o novo conceito. E como é que eu chamo, então, como é que eu não chamo eu chamo o quê? Uma inflamação? Como é que eu chamaria essa situação que não é mais neuroinflamação, mas seria só Se você está avaliando só a micróglia, você diria que a micróglia ela está respondendo ela está respondendo só ao isso? quê? Aham. Isso, Uhum. ela está responsiva.
É um artigo de 2002 que eles multiplicaram os conceitos, né? Então, ela está Uhum. responsiva a alguma coisa, mas a micróglia não é, porque tinha muitos erros nos artigos, então eles fizeram Aham. um novo conceito, porque micróglia não é mais sinônimo de neuroinflamação, mesmo quando Sim. ela está responsiva. Eu preciso desses outros componentes em conjunto. Então, a gente chamaria dela de responsiva. E aquela questão de que se comparava muito a microglia com o macrófago de M1, M2 também já caiu por terra, né? Porque isso era uma coisa, O macrófago na periferia, ele continua M2. Aham, M1. Micróglia, não. Seria tipo assim, para os artigos de fator de impacto alto, você não encontra mais. Os fatores de impacto baixo, os artigos, você ainda encontra M1 e M2. Eu tenho um professor aqui que trabalha com comportamento e ele continua fazendo M1 para micróglia, mas é de outra área e é algo assim que seria um erro muito grave, porque é como você ofender a micróglia, porque a Aham, micróglia hoje, ela tem uma característica para cada doença, ela já foi mapeada para doença de Alzheimer, para Parkinson, camundongo transgênico de um tipo, do outro, então ela não é só M1 M2, ela tem uma quantidade de fenótipos e ela tem uma quantidade diferente de cada uma é diferente, que ela vai expressar e vai fazer essa produção de proteínas totalmente diferente de fatores de transcrição. Então, seria assim um erro gravíssimo chamar M1 M2. Mas eu volto a dizer, meu colega, aham. nós até submetemos Sim. um grant juntos em julho, foi M1 M2, porque ele insistiu que tinha aqui M1 M2. Até minha pós-doc disse, professora, tu vai deixar? Não, o conceito está ali agora, cada um Aham, usa claro. da forma que quer. Mas um artigo da Nature, um artigo de um fator de impacto maior, já é rejeitado na hora, se você colocar M1. Não é mais aceito na sociedade Uhum. da neuroimunologia M1M2. Legal. Bom, Tati, muito Eu que obrigada agradeço a oportunidade. por essa brilhante palestra. Obrigada a todos que participaram, que assistiram ao seminário. Na semana que vem nós não teremos. Deixa eu parar de gravar aqui.